Olá, pessoas! Hoje eu estou aqui para falar do filme da Fórmula 1. Sim, gente, o filme do Brad Pitt da Fórmula 1. E assim, vou falar aqui no começo desse vídeo, sem spoilers, o que eu achei do filme, mas essa parte vai ser meio curta, tá? Porque tem muita coisa com spoiler que eu quero falar. Eu acabei de voltar da pré, eu tô com o meu lookinho da pré aqui, por isso até que eu tô mais arrumado que o normal nos vídeos, mas eu acabei de voltar do cinema, tá? Estou gravando esse vídeo aqui meia-noite pra falar pra vocês o que eu achei do filme da Fórmula 1. Ok, pra quem não sabe, a Fórmula 1 agora tem meio que um filme oficial, assim, porque é um filme que ele foi produzido ao longo do ano passado, durante as corridas de Fórmula 1, né, eles gravaram ali junto com os finais de semana de prova de algumas corridas que rolaram. Não gravaram aqui no Brasil, eu já adianto que eles fingem que o GP do Brasil nem existe no filme. Assim, tem um motivo pra isso ter acontecido, tá? Tipo, acontece um negócio na trama que justifica não acontecer ali dentro do filme o GP do Brasil, mas não quer dizer que ele não acontece no campeonato, né? Ele acontece, só que eles não falam sobre isso. Isso me incomodou. Mas eu não quero que isso seja um ponto negativo pra vocês, tá? Eu vou falar aqui do filme de um modo geral, vamos lá. Eles gravaram ao longo de corridas ali, né, esse filme, e também, obviamente, né, nós temos outras cenas e tudo mais. E é um filme que ele é produzido pelo Lewis Hamilton, ele tem grandes nomes da Fórmula 1 ali por trás da sua produção, como Stefano Domenicali, o Toto Wolff, enfim. É um filme que realmente teve a mão da Fórmula 1 aí no meio do caminho, tanto é que, óbvio, né, os pilotos participaram. Toda cena aqui, os pilotos estavam atuando, eu dava risada, porque, tipo, não é que é ruim, mas é que eu imaginava eles naquela cena, sabe? Tipo, eu imaginava eles gravando aquilo, e daí eu ria. Mas não é porque é ruim, tá? Não é essa questão. É só porque, cara, eu imaginava eles ali, tipo, esperando pra gravar, sabe? Tem uma cena mais pro começo do filme, assim, eles mostram um foco, assim, bem frontal do Verstappen, do Charles Leclerc e eu acho que do Lando Norris também, que é eles, assim, olhando pro lado. E daí, tipo, isso claramente foi gravado, sabe? E, ai, meu Deus do céu. Tipo, claramente foi gravado pro vivo. E eu dei muita risada, porque toda vez que eles atuavam, eu ria. Mas, enfim. E o que é essa história, né, desse filme da Fórmula 1? O Sonny Hayes, que é o personagem do Brad Pitt, ele é um piloto que ele era um Hulk com uma grande expectativa, né? Assim, tipo, ele era um Hulk com muito potencial. Na época de Ayrton Senna, tá? Tanto é que a primeira cena do filme ali é um take, tipo, dele correndo contra o Senna, assim. E aí, só que ele se afastou das pistas, a gente inicialmente não sabe ao certo o que aconteceu, né, isso mais pra frente é revelado no filme, mas ele se afasta das pistas de Fórmula 1 e ele começou a correr em outras coisas, assim, sabe, tanto é que a abertura real, assim, do filme é uma corrida de Daytona, em 24 horas de Daytona, inclusive muito legal, tá, muito bem feita, e aí nós vamos vendo ali um pouco da personalidade do Sonny Hayes, e ele é convidado pelo Ruben, que é um amigo dele da época que ele corria, tipo, que ele corria na Fórmula 1, coisas assim, né, tipo, mais antigamente. É um amigo de muitos anos dele, que agora é ali um team principal, né, assim, tipo, ele é o cara que manda ali na Apex GP, e a Apex GP tá mal das pernas, entendeu? Ela tá, assim, em situação de barril, tá pior que a McLaren tava em 2018, assim, largando do box toda semana. Assim, tava péssima. E eles tinham um piloto que era rookie, né, que é o Pierce, e o outro piloto, eles precisavam ali de alguém que tivesse uma experiência, né? E aí o Ruben vai atrás do Sonny pra convencer ele a correr as últimas provas do ano, né? Mais ou menos, tipo, metade, se não me engano, faltavam 12 provas pra acabar o ano, quando ele entrou ali na equipe. E eles precisavam de pelo menos uma vitória pra equipe continuar, né? Pra não ser vendida e coisas assim. Então, começa esse drama, né? Aí tem o conflito de personalidades do Sonny Hayes com o Pierce, que é o companheiro dele. E aí tem todas as questões, e tem briga de corrida, e blá blá blá, e enfim. Pra eu não dar spoilers da trama ainda, eu vou falar com relação à minha experiência vendo o filme. Eu achei o filme divertido, tá? Realmente é aquilo que o Carlos Sainz falou, você tem que esquecer um pouco a parte técnica da Fórmula 1. Eu não sei se você tá caindo de paraquedas agora aqui no meu canal, mas isso é um assunto recorrente aqui. Eu sou muito fã de Fórmula 1 a minha vida inteira, desde que eu sou muito pequena. Eu sou fã do Alonso desde que eu tenho 8 anos de idade. E eu cresci vendo Fórmula 1, né? Fórmula 1 é, assim, uma grande paixão na minha vida. Claro que tem coisas técnicas que você vai assistindo, você vai ficando
Isso não existe, sabe? Mas só que assim, se você não acompanha muito Fórmula 1, você vai adorar. Se você gosta, tipo, de filme de esporte, você vai adorar. E se você vai pela emoção, você vai adorar. E se você acompanha muito Fórmula 1 e tá disposto a se desprender dessas partes técnicas, assim, de tipo, de fidelidade a mínimos detalhes do campeonato e de carro, coisa assim, você vai adorar também. É um filme muitíssimo bem produzido, nossa produção, assim, top de linha, as gravações internas de corrida, assim, tipo, dentro do cockpit perfeitas, as lutas dentro da pista ali, entre os pilotos, né, a gente tem várias lutas, assim, com várias equipes, eles criam ali uma rivalidade do Kevin Magnussen com o Sonny Hayes, muito boa. Mas, e assim, é engraçado porque a gente tem uma pequena nostalgia, né? Porque como é o grid do ano passado, a gente tem ali Carlos Sainz da Ferrari, a gente tem pilotos que não estão mais no grid, por exemplo, tipo o Sérgio Pérez. Mas, de um modo geral, é muito bem produzida. A trilha sonora é sensacional, tá? É do Hans Zimmer. Aí, a gente tem a Rosé na trilha, maravilhosa, e a diva, eu amo ela. Quando eu cheguei lá na praia, tava tocando a música dela, que é Messi. Os atores estão muito bem. O Brad Pitt, cara, eu acreditei, sim, que ele era um piloto veterano e tal. Quase um Fernando Alonso voltando pra Fórmula 1, né? Uma coisa assim. Eu acho que a trama, ela é interessante. Eu acho que ela tem uma narrativa que nos cativa a assistir. É um filme de mais de 2 horas, mas que você fica preso ali a história, sabe? Você quer saber se eles vão se superar, se eles não vão se superar. Quem acompanha a Fórmula 1 já tinha alguns spoilers de coisas que aconteciam, mas de um modo geral, tipo, tem um pódio que tinha vazado foto do pódio, que eu não vou falar quem que tá no pódio, mas, enfim, eu vou falar da parte com spoilers. Você se sente dentro da história, sabe? E é muito legal se você conseguir assistir em IMAX. Eu descobri hoje que se fala IMAX e não IMAX. Eu sempre falei IMAX. Mas enfim, se você puder ver numa sala IMAX, vale a pena, tá? Porque o filme é rodado pra IMAX. Então, vai ficar mais... tipo, é melhor, entendeu? É melhor de você assistir em IMAX. E, nossa, bem legal mesmo. E eu acho que se você não é fã de Fórmula 1, você vai gostar também. Eu tenho muitos amigos que não assistem Fórmula 1 e que eu encontrei no final ali da sessão. E todos acharam legal, todos acharam o filme interessante, assim. E pra quem gosta de filme, tipo... assim, com emoção, com aventura, com competição, tipo, filme, tipo Top Gun, essas coisas assim, cara, esse filme é pra você, de verdade, assim, você vai se divertir assistindo, não é só corrida, a gente tem as tramas internas ali da equipe e tudo, mas, e tem também, obviamente, o Brad Pitt muito bem mesmo, eu acho que é um dos papéis que eu mais gostei, que o Brad Pitt fez, assim, ele tá muito bem. O Pierce é um contraponto bem interessante pra ele, e ele faz bastante sentido com vários rookies que a gente tem na Fórmula 1, assim, ele tem uma personalidade bem forte, mas aos poucos eles vão tentando trabalhar isso ali. Então, cara, eu gostei bastante do filme da Fórmula 1, levando em conta que eu tô deixando passar todas essas questões, entendeu? Tinha vários momentos que eu tava assistindo e eu ficava, ai meu Deus, assim, tipo, sabe? Tipo, eu sei que não é assim. Mas eu tentava me deixar levar pelo momento ali e me imergir de novo na história, sabe? Perguntas de quem ainda não viu, que provavelmente vão ter e que não quer spoiler do final, né? Os pilotos, eles aparecem? Sim, eles aparecem. A maior parte eles aparecem, tipo, cantando hino, aparecem, tipo, andando pelo paddock, aparecem, tipo, aleatoriamente assim. Falas. Só o Fernando Alonso tem fala dos pilotos, mas não é também uma fala que ele tem, assim, um diálogo, né? Ele só aparece ali numa hora e tem uma fala ali e tchau, assim, né? Nada... meu Deus, assim. Inclusive, a gente tem pódios que não são fiéis aos pódios que a gente teve na temporada do ano passado. O Fernando Alonso tem um pódio, inclusive, né? Vocês vão ter que assistir pra saber qual que é. Mas a gente tem vários pódios fake, né? Ao longo ali da temporada. O Max Verstappen deve ter adorado gravar isso. Mas, inclusive, tem logo no começo o Max aparece bastante, assim, com um take bem grande, assim, na cara dele. Eu falei, nossa, o Max deve ter adorado, deve ter achado incrível. A gente tem várias batalhas, assim, que não aconteceram, obviamente, na temporada regular. Então é bem interessante. A gente vê ali... tem uma corrida que tem Charles Leclerc e Lewis Hamilton ali no topo. O Lewis já tava puxando sardinha pro companheiro dele. Tem brincadeirinha com outras coisas. Tipo, tem uma cena que uma menina fala que o Carlos Sainz é lindo. Enfim, tem piadinhas, assim. O filme tem um tom cômico interessante. Tipo, tem várias piadinhas bem legais. Isso eu também tenho que enaltecer aí o filme. Porque, cara, o tom cômico é ótimo. E não é exagerado e não é pouco, assim. É bem no ideal. É bem como você imagina que seria dentro de uma equipe de Fórmula 1. E que mais perguntas que talvez vocês tenham e que não queiram saber na parte com spoilers, né? Chefe de equipe. Alguns têm fala, tá? A gente tem falas ali de Zac Brown, de Toto Wolff, de Fred Vasseur. Gunther Steiner tá ali também pra fazer uma participação ali. Cara,
Os chefes de equipe dessa questão de falar, assim, eles apareceram mais que os pilotos, assim. Mas eu não sei, eu acho que eles devem ter se divertido gravando, assim. Eu acho que deve ter sido engraçado pra eles fazer isso, assim. E eu acho que essas são as perguntas, assim, que vocês teriam, tipo, fãs de Fórmula 1 que estão vendo esse vídeo aqui e antes de ver o filme, né? Eu acho que essas são as perguntas que vocês mais teriam, assim, né? Se os pilotos, eles têm falas e coisas assim, né? Mas, enfim, é isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora a gente vai pra parte com spoilers, tá? Se você não quer spoilers do filme, você não continua esse vídeo aqui. Volta aqui depois de você ter assistido e me conta o que você achou. Mas vamos lá. Começamos tudo ali em Daytona. Muito legal a sequência de Daytona, muito legal mesmo. Eu achei isso muitíssimo bem feita. Eu não sou tão do Endurance, assim, tipo, apesar de eu já ter assistido muitas corridas, não é um campeonato que eu acompanho assiduamente. Eu acompanhei mais quando o Fernando Alonso tava mais por ali, assim. Mas muito boa a parte de Daytona. E aí ele vai pra Fórmula 1, né? Começa com o fato de que logo no começo das corridas dele da Fórmula 1, não na primeira, né, porque ele bateu e deu tudo errado, mas logo no começo ali, que ele começa a inventar umas coisas, umas trambicagens pra ajudar o companheiro dele, gente, isso não tem como acontecer na Fórmula 1, entendeu? Então, tipo, você já fica... ali eu fiquei assim, putz. É nessa hora que o Carlos Sainz virou e falou, então, você tem que aceitar Hollywood entrando no negócio, porque, tipo, não tem como isso acontecer na Fórmula 1, entendeu? Essa trambicagem toda ali que ele faz, que ele o Magnussen bate, que ele faz o Magnussen bater na asa dele, que aí bate de novo, e aí ele passa pelas placas, tipo, gente, isso não existe. Primeiro que ele já teria sido punido horrores, tá? Ele teria sofrido várias punições, o time provavelmente seria investigado, tá? Porque isso ia ser muito suspeito. Muitas coisas, tipo, muitas coisas teriam acontecido ali, entendeu? Essas trambicagens que eles inventaram ali, não tem como isso acontecer. Eu tenho certeza que essa hora o Carlos Sainz virou e falou, aí que ele se referiu, que Hollywood não tem que suspender a parte do automobilismo. Mas enfim, aí também a gente tem a questão lá da investigação, né, que é um clímax ali, né, no filme, a investigação da Apex e tal, tipo, isso também não tem como acontecer na Fórmula 1, então se você começar a ver Fórmula 1, não se preocupe, assim, muito provavelmente você não vai sentir tanta emoção quanto você sentiu vendo o filme, porque a Fórmula 1 tem corridas que são uma várzea. Se você começar a assistir, não se preocupe, porque o seu time não vai do nada ali ser investigado porque enviaram documentos e falsificados e não sei o que, tipo, não é assim que a banda toca, tá? Vamos com calma. As subtramas da vida pessoal deles, achei interessante. Nossa, me pegou ali na hora que a gente soube que o Sonny tinha sofrido um acidente, porque essas partes que não são gravadas no paddock, a gente não tinha como saber, né? Porque o que a gente tinha, né? As cenas que eram vazadas pelas pessoas que estavam no paddock, né? Então, tipo, toda a parte de corrida, a gente meio que sabia as coisas que iam rolar. A gente já sabia que o pódio final ia ser o Sonny Hayes com o Charles Leclerc e o George Russell. Cara, eu ri demais naquele pódio deles, porque eu lembrei do Charles falando que ele atuou por 10 minutos. Ele já tinha atuado na primeira cena lá, que ele enrolou pra largar pra volta de apresentação, e daí eles botaram os três se olhando assim, né? Aquilo ali foi uma atuação muito boa. Eu já tava esperando, né, que ia ter esse pódio do Charles com o George e o Sonny, inclusive nessa corrida ali, né, que a gente tem essa batida entre o Hamilton e o Pierce. Aconteceu isso na Fórmula 1. Assim, aconteceu mais de uma vez, óbvio, né? Mas eu acredito que o Hamilton tenha dado essa ideia, né, dessa cena ali, assim, não dado essa ideia, mas talvez numa conversa isso tenha surgido, né? Porque o Hamilton não é roteirista, né? Ele é só produtor. Mas em 2010, no GP da Turquia, o Vettel e o Weber, eles se bateram, né? Quer dizer, o Vettel bateu no Weber. Eles estavam 1-2, né, na corrida. E aí acabou que o Lewis Hamilton ganhou a prova. Então eu acho que isso talvez tenha ficado na memória dele, assim, que isso aconteceu. E eles trouxeram de volta, só que dessa vez foi o Hamilton protagonizando ali a batida, né? Mas, de qualquer forma, achei engraçadinha também, encaradinha ali que o Hamilton deu nele no final, mas tudo bem. Me pegou bastante essa parte ali do acidente dele, de todo o trauma dele, as questões de por que ele tinha parado, por que ele decidiu voltar e não sei o quê, porque essa parte a gente não tinha conhecimento, né? A gente não sabia dessa parte da trama, né? Então, e também toda a questão do Pierce com a mãe dele e tal, e que, na verdade, ele é um cara legal, ele só é inseguro, né, de algumas coisas e tal, ele não quer perder esse assento pelo qual ele lutou bastante, tudo. Então, eu gostei, assim, dessa parte desse plot deles. Achei que o Javier Bardem tá muito bem no papel dele também. Ele parece realmente um cara poderoso dentro da Fórmula 1 ali, porque ele faz o tipo, né?
Ele faz o tipo. E vou falar pra vocês, eu tava muito incomodada com o negócio de ter o romance, né? De ter o romance do piloto com a engenheira. Que não é engenheiro de pista dele. Inclusive, pra mim, o melhor personagem é o engenheiro de pista do Sonny Hayes, tá? Ele tá muito bem no papel, ele encarnou ali um engenheiro de pista, tá? O jeitinho que ele fala, o jeitinho das coisas, perfeito, impecável. Mas, assim, ali a projetista, né, do carro, enfim. Eu tava muito incomodada com esse romance, mas eu me surpreendi. Porque não é vulgar, não é tosco, não é um negócio sem noção, assim. Cara, é um negócio construído, que acontece bem pouquinho, é suave, assim, delicado. Achei fofo. Poderia não ter, poderia, mas só que eu achei que, tipo, não me incomodou, entendeu? Eu achei que eu ia ficar muito incomodada com essa parte, mas não me incomodou. Eu fui com o pé atrás por causa disso, mas realmente aqui eu vou ter que dizer que eu não me incomodei com isso. Enfim, é um filme que ele me surpreendeu, assim, realmente, como eu falei, você tem que esquecer a parte técnica da Fórmula 1. Se você não é fã, então você vai se divertir assistindo. Mas eu senti que ele foi bem feito, sabe? Ele foi feito com carinho, assim, Brad Pitt tá muito bem no personagem, as cenas são bem feitas, as ultrapassagens são muito bem feitas, as cenas de acidente, a gente tem várias cenas de acidente, né? E inclusive tem aquela cena do acidente do Pierce, que ele depois faz o que o Sonny tinha mandado ele fazer, né? Porque ele de teimoso, ele não fez o acidente de Monza, né? De teimoso ele não fez, ele fez o que ele quis e ele bateu. Mas depois ele reproduziu exatamente o que o Sonny falou pra ele fazer e daí ele não se acidentou. Então, tipo, foi aí que ele percebeu que, cara, o cara queria o bem dele, sabe? Até porque também, isso é outra coisa que não aconteceria na Fórmula 1. Aquele estado de chuva, não tem como um piloto ficar na pista com um pneu médio. Tipo, ele tava de pneu médio naquele negócio. Não tem como, não tem como. Tipo, ele teria rodado na primeira curva. Eu não tô exagerando. Tipo, aquilo ali é o auge da imaginação. Eu acho que a coisa mais fora que o filme inteiro mostra é aquela chuva que tava tendo em Monza ali no filme. Eu não lembro se choveu no GP de Monza no normal, mas só que ali no filme tava tendo uma chuva torrencial e o cara de pneu médio. Gente, não existe, tá? Isso não tem a menor possibilidade disso acontecer. Na primeira curva o cara cai, derrapa, tipo, de verdade. Então, assim... Enfim, né, a gente não tem o GP do Brasil, como eu falei no começo do vídeo, porque tem essa questão, né, de que o Sonny sofre um acidente, daí ele sai ali da equipe, então, tipo, dá a entender que como o Sonny não correu e a gente assiste o filme meio que na visão do Sonny, é por isso que não mostrou o GP do Brasil. Eu fiquei um pouco ofendido, eu acho que deveria ter pelo menos uma menção ao GP do Brasil, eles nem vieram pra cá, mas enfim, tá bom, tirando isso que eu fiquei realmente irritada, o resto do filme eu gostei. E, obviamente, como eu falei já muitas vezes, eu abstraí a parte técnica aí da Fórmula 1 e... me deixei levar pela fantasia de Hollywood, como diria o Carlos Sainz. Cara, eu não consigo imaginar que o Carlos Sainz assistiu 2 vezes esse filme. Porque eles assistiram esse filme em Mônaco, tá? E agora eles assistiram de novo esse filme agora na segunda-feira. O Charles Leclerc deve ter ficado muito orgulhoso da própria atuação. Bom, deram um pódio pro Fernando Alonso, gente. O Fernando Alonso subiu no pódio na Holanda, no filme. É isso que importa pra mim. Entendeu? É isso que importa pra mim. E ele atuou muito bem. Parecia que ele tava no pódio de verdade. Entendeu? Ele atuou muito bem. A fala dele lá no negócio da imprensa lá também. Perfeito. Perfeito. Meu querido é um ator. Mas enfim, gente. Eu achei o filme... Assim, sabe o que eu senti falta do filme? Só pra encerrar aqui o vídeo. Eu senti falta a gente ver mais classificação, porque não tem nenhum. A gente não vê nenhuma classificação, e muitas vezes a classificação é mais importante do que a corrida, dependendo de qual o circuito. Então eu senti falta da gente ter a classificação nas corridas, ou a atenção do dia da classificação, alguma coisa assim, a gente não tem. Tipo, só tem corrida. Isso me incomodou um pouquinho, eu acho que poderiam ter pelo menos uma corrida focado mais na classificação. E acho que poderia ter tido uma interaçãozinha maior com algum dos pilotos, entendeu? Tipo, cara, o George Russell super ia topar participar, eu acho. Acho que poderia ter uma troca de falas ali, sabe? Tipo, com algum piloto, um diálogo. Porque os pilotos conversam entre si, né? Eles são amigos. Não todos, obviamente, alguns se odeiam. Mas alguns são amigos. Então poderia ter ali um diálogo, entendeu? Porra, o único diálogo que a gente tem é ele dando entrevista, o Sonny dando entrevista, o Alonso indo lá cumprimentar, parabéns aí, não sei o que, tipo... Poderia ter algo, né? Uma conexão. E se duvidar, foi caco, tá? Inventaram lá na hora fazer esse negócio aí. Mas enfim. É isso, gente. Eu tinha expectativas pra esse filme. Ao mesmo tempo que eu tava muito animada, eu tinha medo de ser horrível. Mas não é horrível. É um bom filme. É bem legal. Então, é isso aí. Se você assistiu, me conta o que você achou. E um beijo pra vocês. E até a próxima.